Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Religioso Investidor. Me chamo Bismarck e é um prazer estar mais uma vez aqui com você. O nosso canal se chama justamente O Religioso Investidor porque eu procuro trazer tese de investimento e educação financeira lastreado em princípios bíblicos. Muita gente não sabe, mas a Bíblia Sagrada é um dos maiores livros de educação financeira que existe. E no episódio de hoje de Educação Financeira e a Bíblia Sagrada, vamos fazer um estudo sobre a parábola do filho pródigo, que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que mandou para seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado de seu filho. Trata-me como um de seus empregados. Então levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe, quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e beijou com ternura. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Tragam rápido a melhor túnica e vistam dele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Peguem um bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: seu irmão chegou e seu pai matou um bezerro gordo porque o recuperou com saúde. Então ficou cheio de raiva e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho, que devorou os bens do Senhor, com prostitutas, o Senhor matou para ele um bezerro gordo. O pai lhe respondeu: filho, você está sempre comigo. Tudo o que é meu também é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Uma grande lição que essa parábola deixa para todos nós é a função do dinheiro em nossas vidas. Talvez essa abordagem que eu venho trazer sobre essa parábola, talvez você nunca tenha visto e nunca tenha se dado conta. Mas você vai começar a entender como isso faz sentido. Porque o dinheiro, na verdade, ele é um meio e ele não é um fim em nossas vidas. Toda vez que você começa a tratar o dinheiro como sendo o fim e não o meio para atingir os seus objetivos, a sua vida cai em desgraça, como foi o caso do filho pródigo. Porque ele, no conceito de que tinha uma herança, que não foi ele que trabalhou, foi o pai, que também foi errado nesse caminho, porque nós, como pais de família, temos que deixar bem claro e bem explícito: o que tem em casa é meu e de sua mãe. Você tem que começar a trabalhar para produzir valor para ter o seu recurso. Não é ficar acostumando desde criança que o que eu tenho é meu, vai ser seu, não. De fato vai ser, mas ele não pode crescer com isso, porque não vai criar valor no seu próprio esforço. Vai querer sempre depender do esforço dos outros. Quando o dinheiro deixa de ser um meio para atingir a felicidade, o conforto, a segurança da sua família e começa a ser o objetivo principal, você tem que ter dinheiro para ter felicidade, não ser um meio de conexão. Acaba nessa situação. O que ele queria não era nem o amor do pai, a consideração e o aconchego, ele queria o dinheiro do pai. O pai tranquilamente deu: toma, meu filho, está aqui a sua parte, faça o que você bem entender e vai crescer. Que popularmente as pessoas costumam dizer que quando se aprende pelo amor, aprende pela dor, que foi o que aconteceu com ele. Se fosse nos tempos atuais essa história do filho pródigo, talvez ele não tivesse escapado. Mas antigamente, aparentemente, as coisas não eram tão violentas.
Após ele perder tudo que o pai conseguiu trabalhar, ele viu como realmente é a vida. E ele viu que ele teria que começar a gerar valor para poder ter o seu sustento e para poder começar a construir um patrimônio que pudesse lhe sustentar mais para frente. Vendo que não tinha escapatória, teve que botar o rabinho entre as pernas e voltou à casa do pai. Pelo menos ele voltou com um senso de justiça e veio cético e que não queria ser tratado como um filho. Ele queria, no máximo, ser tratado como um dos servos do seu pai, porque era muito melhor do que a realidade que ele viu como é o mundo lá fora. Aí o pai, com toda a compaixão do mundo, vendo a situação que seu filho estava, que para ele, qualquer coisa que viesse era lucro, porque já tinha em seu coração o que aconteceria, porque na época não tinha internet para saber informações, mas já sentia no coração o que o seu filho estava passando. Porque se fosse o outro filho que estaria nessa situação, ele tem certeza que o outro filho talvez fosse um empreendedor, tivesse triplicado o patrimônio e estaria muito bem, tranquilamente, e voltaria para a casa do pai para trazer os netos para apresentar o seu pai. Imediatamente, naquela euforia, o pai foi lá, mandou fazer uma festa, porque praticamente ele já tinha dado por perdido, e o que veio, como eu disse anteriormente, foi lucro. Fez uma festa para comemorar o retorno do filho. Foi arriscado? Foi, porque talvez trouxesse uma mensagem errada. Eu fiz isso, aquilo, outro, tá tudo certo, eu vou ficar na mesa. Vou ficar de boa, meu pai vai me dar tudo de novo e eu vou viver bem. Naturalmente, o filho que sempre foi obediente, sempre foi empreendedor e trabalhou certinho, ficou zangado. Eu, no lugar dele, teria talvez a mesma reação. Porque devemos olhar essa história da ótica do pai, a situação que ele se encontrava, a situação do outro, que não sabia dar valor ao dinheiro, e o dinheiro para ele era um fim e não um meio, e o outro que era totalmente obediente. Cada um vai ter uma visão diferente. Não adianta a gente julgar, temos que entender essa história da ótica de cada personagem. E no final, o pai até explica, em detalhes, talvez assumindo um pouco a culpa, por que fez aquela festa para aquele filho. Cabe àquele pai, daqui para frente, não cometer mais esses erros e deixar tudo na mão do seu filho. Ele tem que começar a gerar valor para poder usufruir daquilo que ele construiu. Você pode discordar de mim tranquilamente. Esse tema ele é muito amplo, pode ter várias vertentes. Eu trouxe aqui uma visão de educação financeira, analisando cada personagem, de como eu aqui, o religioso investidor, enxerguei essa história. Trouxe aqui a visão que o dinheiro ele deve ser um meio em nossa vida e não um fim. Quando ele se torna o objetivo principal, sua vida começa a entrar numa desgraça. E comentar também como os pais devem se importar com seus filhos com relação à geração de valor. E por último, e não menos importante, caso você não seja nosso inscrito fiel, se inscreva em nosso canal para acompanhar essas e outras histórias mais, além das nossas aulas de educação financeira e investimentos. E sempre pedindo para você curtir o nosso conteúdo e compartilhar para pessoas do seu agrado, porque é um conhecimento desse que é de valor, você tem que passar adiante. E por hoje é só. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o que vale é o que importa.